Romanos 8, versos de 18 a 27. Romanos 8, do 18 ao 27. Esse ano está sendo celebrado em todo mundo aí os 500 anos da Reforma Protestante. E o livro de Romanos é o principal livro de onde partiu o principal reformador, que foi Martinho Lutero, para alavancar o Evangelho e a bandeira do Evangelho aí, mais uma vez, não é? Então esse texto aí é bem importante para isso. Romanos 8, por gentileza. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus seja louvado pela leitura da sua santa e bendita palavra. Palavra essa que deve ser amada, irmãos, com todo o nosso coração, porque nós vivemos numa época em que podemos abri-la na nossa língua, mas em muitos e muitos séculos, esse privilégio era apenas da cúpula, não é? Da igreja desviada, e o povo mesmo nem acesso tinha às Escrituras. Então devemos amar a palavra com todo o nosso coração. Vamos orar e meditar. Pai, obrigado por esse momento, pelo privilégio que temos, Senhor, de ser igreja do Senhor livre. E te damos graças porque essa é uma bênção conquistada a preço de sangue. Mas o Senhor aprove nos dar esse privilégio em nossa geração, no nosso país, de sermos livres e proclamarmos a Tua glória e pregarmos a Tua palavra. Se nós entendêssemos isso mais claramente, se ao menos todos nós lêssemos a história, talvez não faltaríamos num culto sequer, porque valorizaríamos aquilo que nossos irmãos do passado tiveram que morrer para conquistar. Por favor, Deus, abra os nossos olhos, abra os olhos da Tua igreja, no mundo inteiro, Pai, na nossa cidade, para que o cristianismo possa ser tão fervoroso e tão forte, que nada possa lhe impedir de prosseguir fielmente fazendo a Tua vontade. Abençoa agora, Pai, a pregação da Tua palavra e fale conosco, que o Espírito do Senhor hoje à noite seja servido em glorificar o Teu nome e em abençoar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Alguém ora conosco, alguém ora por nós. É o tema da nossa mensagem. Quando pensamos em que alguém ora conosco e por nós, é uma bênção, irmãos, é um grande privilégio. Que bom nós podermos ter a certeza de que irmãos e irmãs oram pela gente. E muitas vezes na saída do culto, algumas irmãs e até alguns irmãos gostam de reforçar, né, dizendo: olha, pastor, essa semana eu orei pela sua vida, orei pela sua família. Como nós fazemos diariamente por todos vocês, irmãos. Oramos por vocês, cada um de vocês, diariamente. Quando não citando o nome diante de Deus, citando os grupos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais,
os homens que estão no trabalho, as irmãs que estão em casa, mas diariamente você pode ter certeza, teu nome tem sido apresentado diante de Deus, a sua vida tem sido colocada no altar do Senhor. E esse é um privilégio que nós temos, de orar uns pelos outros. E como é bom saber que alguém ora pela gente. Como é importante. Agora, quando nós pensamos nas orações da Bíblia, claro, nos vem à mente as orações de pessoas piedosas ou aflitas, ou irmãos e irmãs que estavam intercedendo pelas igrejas, pelos apóstolos, não é? Por exemplo, quando Pedro estava preso, Tiago havia morrido já, e aí Pedro preso, a igreja incessantemente orava por ele, Deus fez um milagre arrancando ele daquela prisão. Então nós pensamos em orações assim, mas hoje à noite eu não quero falar sobre a oração de nenhuma pessoa humana, não é sobre uma pessoa humana que ora conosco, que ora por nós que eu quero falar. Eu quero falar de uma pessoa que ora por você e com você, que não é humana, é apenas divina, é o Espírito Santo de Deus. E é o que o texto nosso nos disse aí. Ele ora conosco e Ele ora por nós, Ele intercede por nós, diz a palavra do Senhor. Assim veremos uma oração divina do Espírito Santo em nosso favor. Que grande privilégio nosso, ter o nosso Senhor, não é? O Espírito Santo de Deus intercedendo por nós. Não apenas Cristo orou no passado, mas o Espírito ora no presente. Alguém já disse que assim como Deus Pai está para o Antigo Testamento, o Deus Filho para o Novo Testamento, o Deus Espírito Santo está para a nossa época. A importância dele na nossa época. Recentemente eu preguei aqui sobre a importância do enchimento do Espírito Santo. E eu não tenho dúvidas de que cristão cheio do Espírito Santo faz a diferença onde estiver. E é assim que tem que ser. E é assim que nós temos que clamar a Deus cotidianamente. E o texto que nós lemos diz que o Espírito Santo, ele ora por nós. Então o Espírito Santo, meus irmãos, não é uma coisa. Ele não é algo que dá choque nas pessoas, fazendo-as gritar no culto. Isso aí é alguma outra coisa, não o Espírito Santo. Ele não é uma força ou energia que, tomando a pessoa de tal forma, ela sai do culto suada, bem suada. Não, ele é uma pessoa maravilhosa, que lembrando, iluminando, convencendo, desvendando realmente os nossos olhos, tirando a venda, às vezes, do nosso olho espiritual, ele nos ensina, e aí faz a pessoa sair do culto não abençoada, mas abençoada, que é bem diferente. Abençoada, que é bem diferente. Então, ele é uma pessoa que intercede por nós, que age em nós, que sente por nós, e sente de tal forma que nos é dito que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexpressáveis na língua humana. Agora, os versos de 18 a 30 falam para nós de 3 gemidos. Não sei se você observou eles aí, mas o texto que nós lemos fala de 3 gemidos. O primeiro é o gemido da criação, no versículo 22. E ele diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E Paulo usa em Romanos, especialmente neste capítulo, algumas palavras para falar sobre esse gemido. Não é? Ele usa sofrimento no verso 18, vaidade no verso 20, cativeiro no verso 21, corrupção no verso 21 e angústias no verso 22, para descrever os gemidos da criação. Meus irmãos, desde a entrada do pecado no mundo, esta é a situação da criação. É por isso que a Bíblia diz que ela aguarda a redenção. Ela espera que um dia desses Deus livre ela desses gemidos, desse sofrimento. Eu ouvi a CBN esta semana, enquanto esperava meu filho na escola, acho que segunda-feira, dia que estava chovendo, e o diretor da revista Globo Rural estava dando uma entrevista para a CBN, e eles estavam falando sobre inseminação para a produção de gado. E ele disse que a coisa está bastante avançada. E agora, por exemplo, e aí ele citou uma pessoa no Mato Grosso, um criador de gado, que ele descobriu uma nova técnica através de hormônios,
que quando a novilha chega na idade onde a vaca, né, ela chega na idade quando ela começa a reproduzir, então eles injetam um tipo de hormônio nela, que desde a idade que ela começa a reproduzir até a sua morte, ela vai gerar um bezerro atrás do outro. Ou seja, ela dá cria num bezerro, já fica esperando o outro, né? Já engravida de novo, usando uma linguagem mais conhecida aí. E assim ela vai indo até não aguentar mais e morrer. Agora, é isso que eu pensei, o judiação. Porque você imagina o corpo desse animal que está gerando uma atrás. Imagine uma mulher que chega, para contextualizar, que chega na idade de 12 anos, que se torna mulher, e aí ela tem que gerar filhos até os 45, 50. Ela termina de gerar nos 45 e morre nos 45 e 1. Qual é o corpo que foi preparado para isso? Nenhum. Mas a criação geme na mão do homem, não é? Geme. E sabe quantas vacas ele tem inseminado recentemente? 60 mil. Você pode imaginar? É uma fábrica de produzir carne. Carne cheia de hormônio para matar eu e você. E para eles ganhar dinheiro. Não só isso. Mas você percebe o gemido da natureza nos vulcões. Nos terremotos. Olha o México, devastado, né? Tufões, tornados, furacões, devastações. A ilha do Caribe foi varrida. Cuba, México. Gente, parece ficção. 5 milhões de pessoas evacuadas da Flórida, desesperadas. Inclusive um casal aqui da nossa igreja, não é? O Ruiter e a Carol. Você vê o mar jogando no chão prédios, casas, carros e matando pessoas. A natureza geme, geme. Mas Paulo a compara aqui nesse texto que nós lemos a uma mulher que está grávida, preparando-se para dar à luz. Ou seja, a dor presente cessará quando a criança nascer. O gemido da criação cessará quando Cristo Jesus vier e pisar nessa terra e instituir o milênio. Não é? Quando ele colocar fim nesse massacre que a humanidade está causando na criação divina. Ela geme, diz a palavra do Senhor aqui, aguardando a adoção, a redenção. Mas tem um segundo gemido. O versículo 23 diz que os cristãos gemem, diz lá, e não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Gememos. E se você é crente, você geme mesmo. Geme mesmo. E geme por 2 motivos. Primeiro, porque nós vivemos num mundo caído, um mundo que vai de mal a pior, que está afundado na lama, que dia após dia revela-se mais promíscuo, imoral, maldoso, incoerente, pedófilo. Vivemos em um mundo que está podre em seus valores. Vivemos em um mundo rebelde contra Deus, que ama o que Deus odeia, nudez vergonhosa, cultos satânicos, ganância e avareza desenfreadas. Então, se você é crente mesmo, como Ló, o enfado da carne, olhando para esse mundo, nos faz gemer. Corrupção, injustiça, violência, insegurança, medo, enfermidade sem fim, nos faz gemer, irmãos, aqui neste mundo, almejando a vinda do Senhor Jesus. Se você é crente, é assim. A gente geme vendo essa maldade toda. A gente fica pensando, Deus, até onde vai? Até onde ouviremos tanta barbaridade? Mas, em segundo lugar, nós gememos por um bom motivo. Temos as primícias do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, desde que passou a habitar em nós, trouxe, entre aspas, um pedacinho do céu para nós. E agora nós temos o antegozo do céu. A paz que habita o coração do crente, da pessoa que tem Jesus, ela é uma paz celestial. Ela é uma paz que sobrepassa o entendimento. Ela é uma paz maravilhosa. Ela é paz real.
não é? O Espírito Santo nos trouxe justiça perfeita, segurança eterna, santidade que cura, perdão que alivia, e nós provamos esse dom inefável de Deus. E aí, vamos fazer uma aplicação aqui. Alguém já disse que um pobre ficar rico não é nada desagradável, é bem fácil de se acostumar. Mas um rico ficar pobre é desesperador e torturante. Não é? É. Você sabe que nessa crise aí, muita gente que era rico ficou pobre, né? Então, quando nós éramos do mundo, estávamos mortos em delitos e pecados, não conhecíamos o sabor das delícias celestiais, nós nos contentávamos com as bolotas dos porcos deste mundo. Porque era o que conhecíamos, era o que comíamos. Mas agora que provamos o manjar dos anjos, não queremos mais as bolotas dos porcos. Elas nos causam náuseas. Não as queremos mais. Por isso gememos. Gememos porque ansiamos, queremos, almejamos o dia em que nós vamos sair simplesmente das primícias para as realidades infindas, eternais e celestiais. Será um dia de glória. Tem aquele hino que diz, ó, que dia de glória será, não é mesmo? Mas há um terceiro gemido. Diz o versículo 26 que o Espírito Santo geme. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então note, a criação geme, o homem geme e o Espírito geme. O Espírito Santo. Interessante que em João 11, Jesus gemeu por causa da morte de Lázaro 2 vezes, no versículo 33 e 38. E depois ele geme como nosso sacrifício em Lucas 22, 44. O Espírito Santo geme em nós, intercedendo por nós. Em nós, intercedendo. Seus gemidos acontecem quando ele ora por nós, intercedendo. E por que o faz? Por causa da nossa ignorância quanto ao modo correto de orar às vezes. Ele diz, às vezes nós não sabemos pedir como convém. Então ele nos ajuda na nossa ignorância em oração. Então ele o faz em nosso favor, convenientemente, compadecidamente. Ele geme, ou seja, ele expressa diante de Deus claramente aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras. E eu queria destacar isso para a nossa meditação hoje à noite. Quando e como a oração do Espírito Santo é feita por nós. E eu quero caminhar de 3 formas. Em primeiro lugar, a oração do Espírito Santo por nós é feita em nosso momento de maior fraqueza. Quando não sabemos orar pela melhor pessoa. A oração do Espírito Santo por nós é feita em nosso favor no momento de nossa maior fraqueza. Quando não sabemos orar pela melhor pessoa. Pela melhor pessoa. O versículo 26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Meus irmãos, temos fraquezas. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Todos nós temos fraquezas. Fraquezas físicas, fraquezas emocionais, fraquezas morais, fraquezas espirituais. Sabe, gente, o tempo esculpe em nossa face rugas, e deixa nossas pernas bambas, né? Às vezes eu olho uns vozinhos aí na igreja, eles ficam muito de pé, daqui a pouco você olha assim, a calça está tremendo. É verdade. Porque as pernas estão bambas. Nossos joelhos ficam trôpegos. Facilmente a gente tropeça e cai. Quantas irmãs e irmãos caem dentro do banheiro esse ano aí? Nossas mãos ficam descaídas. Ou seja, você começa a derrubar coisas com mais facilidade, é ou não é? Pega um prato, pá, quebra o prato. Aí vai pegar outro, cai também. Os nossos olhos começam a ficar embaçados, viu, Rui? É, meu filho, é isso aí.
Eu já tenho sentido isso aí há algum tempo também. Cada fio de cabelo branco na sua cabeça e na minha, que surge, é a morte, não é? Fazendo assim, ó, chamando a gente para um duelo, vem? Vamos ver quem vai vencer, vem? Cada dia que você olha o cabelo branco lá no espelho, a morte está lá, ó, de punho prontinho, dizendo, vem, vamos duelar. Nossas fraquezas, meus irmãos, vão nos esmagando. Essa é a verdade. Tanto é verdade que até uma idade a gente cresce. Mas depois de certa idade, o que acontece com a gente, Thaís? Diminui. É verdade. A gente começa a diminuir, sabia? Encurvar, diminuir. Porque a nossa fraqueza vai nos esmagando. Ela quer nos empurrar para a cova. Ela quer nos arrastar para os 7 palmos. São nossas fraquezas, irmãos, nos esmagando fisicamente. Tropeçamos tantas vezes nos mesmos erros, incorremos nas mesmas falhas e caímos muitas vezes nas mesmas armadilhas, mesmo quando não queremos. Paulo disse isso, eu não quero fazer esse mal, mas quando eu vejo, já fiz. Quando eu percebo, ele está comigo. Então nossos desejos secretos denunciam a gravidade da nossa doença moral. Nossos pensamentos íntimos revelam quanto o pecado nos atingiu. Todos nós temos os pés, meus irmãos, de barro. De barro, né? Pés de barro. Todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles. Temos fraquezas. E na hora da fraqueza, da nossa maior fraqueza, nem sempre sabemos orar como convém. Por vezes, nem vontade de orar temos. Não é? Por vezes, nem vontade de orar temos. Tão desanimado, tão frustrado, tão decaído. Eu já ouvi isso tantas vezes, pessoas dizendo, pastor, nem orar eu consegui. Mas veja a bondade de Deus. Jesus orou por Pedro, pelos discípulos e pela igreja, e orou por suas fraquezas. O divino é acessível e sensível. Ama-nos, né? E suas pessoas triunas, Pai, Filho e Espírito Santo, intercedem por nós, nos socorrem. O Espírito está no nosso íntimo, conhece os nossos sentimentos e os apresenta a Deus melhor do que nós. E Ele expressa o que não sabemos expressar em oração através de gemidos. E nós não sabemos orar às vezes por 2 motivos. Primeiro, falta de discernimento. Meus irmãos, muitas vezes pedimos a Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Me dá aquele emprego, Deus, eu preciso daquele emprego. E mal sabemos que é uma pedra. Às vezes pedimos uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Muitas vezes pedimos o que nos destruirá, pensando que estamos pedindo vida. Porque nem sempre sabemos orar com discernimento. Mas o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Por isso muitas das nossas orações não são respondidas conforme pedimos, porque nós estamos pedindo aquilo que vai nos destruir. Mas segundo, às vezes, a falta de paciência. Queremos pressionar a Deus com a urgência da nossa agenda. Queremos que a nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar a vontade de Deus ser feita na terra. Mas o Espírito nos ajuda nessas fraquezas. Assistir aqui significa tomar a carga sobre os ombros, aliviando-nos, carregando o nosso peso. Muitas vezes a carga é pesada. É a enfermidade grave que chega, é a dor atroz do luto que se instala, é o casamento ferido mortalmente pelo divórcio, é o sonho que vai por água abaixo. Nessas horas de fraquezas o Espírito nos assiste, quando nem sabemos orar como convém. É por isso que algumas vezes você tem resposta de Deus e você fica pensando, mas eu não orei pedindo isso. Você não. Mas o Espírito que está em você, que sabe que você precisa, que sabe que eu preciso, Ele intercedeu com gemidos inexprimíveis. Que bênção, né? Que privilégio. Ele ora por nós, irmãos, e Ele ora conosco. Nunca estamos sozinhos, irmãos, nunca. Que privilégio você tem, e eu tenho, que bênção.
Quando nós não conseguimos orar, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Segundo lugar, a oração do Espírito Santo por nós é feita com gemidos que não podem ser expressos em palavras, apenas em gemidos. É o que diz o texto. O que significa esses gemidos? Deus sabe, eu não sei. Versículo 26 diz isso. Muitas orações humanas, escute o que eu vou te dizer. Muita oração, mas muita oração humana é conversa fiada. Conversa fiada. Outras, mero discurso. Sabe aquela oração farisaica, cheia de tonalidade, muda até a voz, né? Torna-se um radialista para orar? Pois é, um mero discurso. E ainda outras, apresentação egocêntrica e fingida. Algumas, claro, é o derramar da alma verdadeiramente diante de Deus. Mas se peneirar não sobra muito não, especialmente em nossos dias. A gente ouve cada coisa nesse YouTube aí que dá até medo. Mas a oração do Espírito é com gemidos. Ele nem se expressa aqui para nós em palavras, só diz que são gemidos. Às vezes nos colocamos diante de Deus com tanta dor que nem conseguimos falar. Aí o Espírito que conhece a nossa dor, a externa ao Pai. Ele sofre por nós, ele geme expressando nossa dor ao Pai. Meus irmãos, orar é mais do que proferir palavras, é derramar alma, é rasgar o coração, é depor-se com o rosto no chão diante de Deus. E esta oração do Espírito tem 3 características. Primeira, ela é intensa. É intercessão intensa. Versículo 26. Com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. O Pai nos amou de tal maneira, o Filho se entregou de forma inteira, e o Espírito intercede por nós sobremaneira. Sobremaneira. De uma maneira que eu e você nem entendemos. Nenhuma palavra nossa poderia equiparar-se aos gemidos do Espírito por nós. Aos gemidos do Espírito por nós. A segunda característica é uma oração, é uma intercessão agônica. Versículo 26, é com agonia, é com gemidos. Assim como Jesus agonizou quando morria por nós, o Espírito agoniza quando intercede por nós. Esta agonia não pode ser traduzida em palavras. Quando gememos, o fazemos porque não conseguimos expressar em palavras a profundidade da dor. Nesses anos de ministério, eu tenho visto alguns de vocês perderem seus entes queridos. E como pastor, às vezes a gente chega na hora do médico dar a notícia. Quantas são as vezes, irmãos, que alguns de vocês têm apenas nos abraçado e gemido, sem conseguir proferir uma palavra sequer. Apenas o gemido. Há esses momentos na vida. E terceira característica, é uma oração eficaz, é uma intercessão eficaz. Porque o versículo 27 diz assim: e aquele que examina os corações, sabe da intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede. Então o Pai sabe da intenção do Espírito perfeitamente. Você está entendendo? Perfeitamente. Então a oração, a intercessão do Espírito aqui, os gemidos, eles são eficazes. Porque eles são feitos conforme a vontade de Deus. Observemos que Deus sabe exatamente qual é a intenção do Espírito. Não há mediocridade, não há segredos, não há camuflagem, não há segundas intenções na oração do Espírito. É a mais pura verdade que chega ao trono do Pai verdadeiro, amoroso. A oração do Espírito, a intercessão do Espírito, não é? Por nós diante do Pai. Que bênção, irmãos. Que privilégio. Louve a Deus pelo Deus triuno que você conhece. Adore ao Senhor pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, porque Ele é maravilhoso. Em último lugar, a oração do Espírito Santo por nós é feita de acordo com a vontade de Deus, perfeita. Versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Muitas orações são egoístas. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa chora mais pela unha encravada que tem
do que pelo vizinho que está passando fome. Ele está lamentando porque tem uma unha encravada, mas não se lamenta quando vê um vizinho passando fome. Você sabe o que é isso? Isso é oração egoísta. E o nosso coração, irmãos, nosso coração, por natureza, é tendencioso a fazer isso. Tendencioso. Não é? Mas o Espírito, ele compatibiliza a nossa vontade com a vontade do Pai. Por vezes, vamos orar por algo, e na oração vemos que não é assim, porque o Espírito nos corrige, sintonizando-nos com o Pai. Não sabemos o que pedir, porque não sabemos o que é melhor, mas o Espírito sabe. Por isso os discípulos viviam pedindo: Senhor, ensina-nos a orar, na dependência do Espírito. Gente, orar não é gritar. Não. Orar não é saltar em êxtase. Não é balbuciar palavras ininteligíveis. Não é entrar em transe desembocando em falta de domínio próprio. Porque muitas vezes é o que acontece. Uma pessoa começa a orar, não é? E de repente ela perde o domínio, o controle total. Não. Orar é harmonizar-se à vontade do Pai. Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, Pai. Orar é isso, é colocar-se numa situação de harmonizar-se com o Pai. O Espírito nos alinha com Deus. Eu toco violão há alguns anos, e eu gosto de afinar o violão de ouvido. Eu não gosto muito de aparelho para afinar, eu gosto de ouvido. Aprendi de ouvido, gosto de ouvido. Agora, para você afinar de ouvido, você tem que conhecer uma técnica. Bem, qualquer criança aprende. Você afina a primeira, do tom da nota Mi, e daí você vai apertar na sexta casa a nota Mi e vai afinar as outras para chegarem tudo na mesma altura. Como é que eu sei que chegou? Quando eu tocar a de cima e a de baixo tremer sem que eu rele nela. Quando ela estiver na mesma altura, ela vai tremer. Orar é fazer o nosso coração tremer e bater na mesma sintonia do coração de Deus, para que sua vontade seja feita. É assim que você tem que buscar a Deus. E eu, mais e mais. Termino. Orar não é dar ordens a Deus ou entregar-lhe uma lista de compras, né? Parece que é tão fácil fazer uma lista de compras e agora eu vou orar. A gente entrega para Deus a lista de compras, de problemas, etc. Devemos buscar a sintonia com a vontade de Deus. Devemos mostrar nossa submissão ao Espírito, porque Ele nos harmoniza com o Pai. Ele esquadrinha o nosso coração. Deus e o Espírito Santo esquadrinha tudo, 1 Coríntios 2,10. Orar então é autoexaminar-se, é colocar-se diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com lisura de alma. Meus irmãos, a Trindade nos conhece, nos sonda, e isso é motivo de segurança. Se andarmos corretamente diante de Deus, podemos ter segurança no que pedirmos, pois Ele nos conhece. Então, sejamos gratos pelo Espírito Santo de Deus, seja grato, cada dia. Seja grato a Deus, dependa de Deus, seja fiel a Deus em oração, seja sensível e submisso à direção do Espírito de Deus, e você vai receber forças, ousadia que vem dEle, para você seguir na caminhada. E por que eu falei sobre oração numa quarta-feira, onde estamos aí pensando na reforma protestante? Porque esta foi uma das consequências da reforma, trazer as pessoas de volta a uma vida dependente de Deus em oração. Arrancar a dependência dos sacerdotes e trazer a pessoa à dependência de Deus. Esse foi um dos pontos importantes, trazer o homem a depender de Deus novamente. Meus irmãos, quando Martinho Lutero foi levado diante das autoridades do romanismo, que lhe exigiram sua retratação pública, renegando seus escritos e sua nova fé, ele pediu um dia para pensar. Martinho Lutero foi um doutor em teologia, não foi nem mestre, nem bacharel, foi doutor, né? Uma pessoa muito estudada. Mas ele pediu um dia para pensar, quando foi chamado a se retratar por aquilo que ele tinha escrito e pregado lá nas portas da capela de Wittenberg. Mas na verdade ele não passou um dia pensando, escute bem o que eu vou te dizer, ele passou um dia inteiro orando a Deus, clamando a Deus. Depois disso, ele compareceu novamente diante dos tribunais, que exigiam sua retratação, sua negação da fé que ele pronunciara. Escute as palavras dele.
a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência está presa à palavra de Deus. Tão somente a palavra. Ir contra a minha consciência não é correto e nem seguro. Portanto, permanecerei assim. Não há mais nada que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Dependência de Deus. E isso é muito destacado na vida pós-reforma dos puritanos. Os puritanos pegaram bem essa ideia da dependência de Deus. E eu quero terminar contando um fato em 2 segundos. Não, uns 30 segundos. Em 27 de agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres puritanos concordaram em passar 1 hora a cada dia em oração programada. Ou seja, cada hora 2 orariam. Então teria o dia todo em oração. Esta reunião começou com 24. E ela foi ganhando pessoas. E mais pessoas foram se unindo na oração. De tal forma que esta reunião de oração durou, sabe quantos anos? 100 anos. Ininterruptas horas de oração. 100 anos. Por conta disso, os maiores avivamentos dos tempos aí mais recentes da história e a propulsão missionária no mundo aconteceu de tal forma que o evangelho realmente expandiu para todos os cantos, porque eles dependeram de Deus nos gemidos do Espírito Santo. Você quer mudança de vida? Você quer que a sua cidade mude? Você quer que a sua igreja mude? Aprenda a depender de Deus em oração. Aprenda a ouvir os gemidos do Espírito Santo. No silêncio da sua alma, no recôndito do seu quarto. Debruce-se diante de Deus. É assim que esses homens mudaram o mundo. Vamos orar? Querido Pai, ensina-nos a orar. Ó, quanto carecemos realmente, Pai, da Tua bênção. Por favor, nos ajude a aprender com essas pessoas. John Owen, Wycliffe, Spurgeon e tantos outros que tiveram uma vida tão íntima com o Senhor que impactaram a sua geração. Eles nada eram, apenas vasos em Tuas mãos. Por favor, Pai, não permita a gente passar em branco na nossa geração e na nossa cidade. Tome-nos como o Senhor os tomou para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.